Oi pessoal, boa tarde, meio-dia e 45 do dia 21 de junho, isso mesmo, 21 de junho de 2026, domingão por aqui. Vamos trabalhar, né? É domingo, mas não sou herdeiro do Silvio Santos, então vamos trabalhar. Iniciar aqui mais uma jornada e eu gravar esse vídeo aqui por uma razão especial. Nesse novo momento, é a primeira vez que eu vou atender esse grupo aqui. Deixa eu beber uma água. Ai. Nesse novo momento, é a primeira vez que eu vou atender esse cliente. Eu já atendi uma outra ocasião, mas faz tempo. Nossa, Deus, é perigoso ter sido na época do primeiro G6 que nós tivemos ainda. E o deslocamento até o embarque aqui é bem curtinho, por isso que eu estou levando vocês aqui comigo, para vocês acompanharem. Eu estou indo atender o Vila Nova Atlético Clube, que agora é SAF. Vou buscar os atletas ali agora no CT, no centro de treinamento, e levar para o estádio aqui de Nova Lima mesmo. O jogo deles é aqui, o mando deles, o jogo é em casa, né? E aí sou eu que hoje vou fazer esse atendimento. Quando a SAF iniciou aqui, criou-se uma expectativa muito grande em nós, de nós sermos o responsável pelo transporte. Aí a conversa, a procura, a demanda, chegou para um amigo nosso aqui, o Caleb. Ele esteve aqui, ele tem um Buscar Topo, um carro lacrado, e a gente fez um combinado entre nós, que ele atenderia a categoria de base e esses deslocamentos aqui curtos, e eu ficaria com as viagens. E aí, entre nós ficou combinado dessa maneira. A gente apresentou uma proposta com valores aqui para a SAF, e aquela demora para uma definição, e aquela situação foi gerando algum incômodo em mim. E aí eu vim até aqui ao CT pessoalmente conversar com eles, e aí fizeram alguns questionamentos, por exemplo, se o nosso ônibus era LD, se o ônibus era leito. Aí eu já comecei a entender que aquela demanda não chegaria para nós, como efetivamente não chegou. E aí as viagens, eu observei que, se eu não estiver enganado, a primeira viagem aqui do time profissional, que foi para Uberlândia, o pessoal da Lourdes Turismo, lá de Manhuaçu, veio fazer. Lembrando que o dono da SAF é lá de Manhuaçu. Então, por mais que o deslocamento tenha sido gigantesco, eu suponho que havia algum acordo entre eles. E aí, nas outras viagens, a Expressa, lá de Contagem, veio atender. O Caleb andou fazendo aqui alguns jogos aqui em Nova Lima. Hoje ele não tinha disponibilidade, aí eles me procuraram e eu vim fazer. E eu confesso a vocês que eu já não estava assim tão animado com a ideia, porque eles haviam tratado comigo uma situação de fazer esse mesmo serviço que eu vou fazer hoje, e na sexta-feira eu estava em Belo Horizonte mexendo na niveladora desse carro. E assim, ó, não é, a culpa é minha, tá? A culpa é minha. Mas eu estava muito cansado nesse dia. O Daniel estava até comigo lá em Belo Horizonte, e ele falou assim comigo: não preocupe em lavar o ônibus não, ele tá limpo, vai embora descansar, você tá muito cansado. E eu, naquela ansiedade, que era a primeira vez que eu ia atender, eu queria estar com um carro impecável. Cheguei na garagem, fui manobrar lá para lavar, acabei esbarrando numa barra de ferro lá, quebrei o para-choque aqui do 5007. Não arrumei ainda, já deve ter umas 2 semanas aí. Não arrumei porque não deu tempo, o peixe não tinha disponibilidade. E vocês veem que eu já fiz vídeo aqui e vocês nem viram, né? Então é um detalhe, mas eu fiquei bem chateado porque eu, nesse cuidado todo, nessa preocupação toda em prestar um serviço de excelência,
Aí esbarrei o ônibus, acabei de limpá-lo, fui embora, mandei mensagem pro cara no final da tarde da sexta-feira. Falei, e aí, domingo tá confirmado? Ele, não, nós não vamos fazer com você, não. Eu fiquei chateado, porque se não fosse um serviço deles, eu não ia mexer com lavar ônibus, não ia manobrar, não ia esbarrar. Mas enfim, aí me procuraram entre essa vez que eu esbarrei e hoje, me procuraram uma outra ocasião, não tinha disponibilidade. Quando foi agora no decorrer da semana, me procuraram novamente. Aí eu falei que eu tinha disponibilidade, aí eles já me mandaram os dados para emitir a nota, e quando foi ontem, que foi sábado, eles me mandaram mensagem para confirmar o serviço. A nota já está emitida, e uma coisa que eu deixei bem claro para eles, que desde que esse CT foi construído, eu falei para político aqui na cidade que na forma que estava o ônibus não entraria. E aí algumas pessoas tentaram, meu pai mesmo falou para mim que ele entrou e falou, para entrar é tranquilo, para sair que foi o grande desafio. Outros vieram, o pessoal da Lourdes Turismo mesmo falou para mim que esbarrou aqui e que não entraria mais com ônibus, e aí eu falei para eles que eu viria se eu não fosse obrigado a entrar. Aí eles falaram que não. No primeiro momento eles não quiseram, não, é jogador profissional, eles são enjoados, e aí me dispensaram. Aí ele falou para mim que teve uma mudança aqui, mas falou que eu não tinha a obrigação de vir. E aí é isso aqui que vocês estão vendo. Outro ônibus que veio aqui arrancou o portão, então tem todo um desafio aqui. O Caleb com o carro toco teve dificuldade, o pessoal segurando a cerca ali, acabaram não segurando o peso, a cerca foi no retrovisor dele e quebrou. Então vamos ver. Para entrar, entrei. Agora vamos ver para sair. Na hora de sair, você vai conseguir também. Devagar, vai alinhar direitinho, vai dar certo. Diz que teve uma mudançazinha aqui. Nós abrimos aqui e o lado de lá também. Tá bom, porque tava osso, não tava? Tá tudo bem lá. Graças a Deus, e com você? Então tá bom. Até daqui a pouco. Aí ele falou para mim que tinha tido uma mudança, mas que eu não precisava de entrar. E realmente entrei aqui com muita facilidade, porque da forma que estava antes, até para entrar era difícil. E para sair, pior ainda. Aí o Caleb falou para mim que ele realmente tinha tido a mudança, mas que mesmo assim não estava aquele primor todo. Aí vamos ver, né? Entrar eu entrei. Vamos ver para sair. Aqui Centro de Treinamento Municipal Anísio Clemente, aqui é a base do Vila Nova, tanto da base quanto do profissional. E aí vamos ver o que nos aguarda aqui na hora de sair, beleza? Antes de a SAF assumir, eles disponibilizaram aqui para algumas peladas aqui da cidade, e inclusive já joguei aqui várias vezes. Aí agora, como é SAF, tem uma administração aí privada, digamos assim. Digamos não, né? É um fato. Aí é bom que vocês vejam um pouquinho aqui da estrutura do Vila Nova aqui de Nova Lima. Tá bom? Vou manobrar aqui agora para parar ali e deixar no jeito. E é isso aí. Aqui com todo cuidado. Meu receio é que aqui fosse estar mais cheio e não tá. Essa van aqui é uma van de apoio, que é para levar material, e eu levo os atletas e comissão técnica. Módulo 2 do Campeonato Mineiro, para quem quiser saber o que é o torneio, módulo 2 do Campeonato Mineiro. O time começou empatando em casa, perdeu fora, aí ganhou 2 seguidas, e aí está na expectativa de manter esse embalo aí. E é legal para a cidade é pequena, é legal ter um time que se destaque, que vai bem, movimenta a cidade, né? Beleza, pessoal? Então é isso aí. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.